Todo mundo ouvindo? Sim. Tranquilo? Então, gente, primeiro dia do ano, ou primeira reunião do ano, né? Primeiro dia do ano, não. E eu pensei muito mais em bater um papo do que fazer uma palestra. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu vivenciei o ano passado e os desafios que eu tenho pessoalmente para esse ano, né? E espero que você seja desafiado, né? Você compartilhe comigo de alguns desses desafios. Um livro que eu gosto muito, O Peregrino, eu acho que muitos de vocês já leram, mostra que a vida cristã para ele, para o Bunyan, está dividida em duas partes, do meu ponto de vista. A primeira parte é esse homem saindo da cidade da destruição e indo até a cruz. Ele é ajudado pelo evangelista, ele é ajudado por algumas pessoas, mas ele tem um monte de empecilhos para chegar até a cruz, né? Muitas pessoas que o abordam nessa caminhada falam que ele está louco, né? Inclusive a esposa e os filhos, né? E ninguém topa ir com ele. E a gente sabe que, pelo menos para mim, o Bunyan está tentando mostrar que a ida até a cruz é algo pessoal, é algo que cada um de nós precisa se decidir a fazer, né? E o que ele mostra é esse homem nessa caminhada até a cruz, tendo vários obstáculos para chegar até lá, mas quando ele chega lá, a gente sabe que a mochila que ele carregava, que era extremamente pesada, e obviamente eram os pecados, a culpa e tudo que ele tinha vivido anteriormente, caem, né, diante de Cristo ali na cruz. Para mim, a segunda parte do livro que o Bunyan tentou partilhar conosco é a caminhada desse momento é chegar aos céus, né? Que era a finalidade desse homem, né? Ele queria ir para a cidade celestial, sair da cidade da destruição e ir para a cidade celestial, precisava passar pela cruz. Na segunda parte da caminhada, o que você observa é que sempre ele tem um companheiro, às vezes mais de um, nessa caminhada. Ele não faz a caminhada nessa segunda etapa sozinho. Sempre ele tem pessoas ajudando, compartilhando as experiências e o ensinando a caminhar na vida cristã. Eu acho que o Bunyan está corretíssimo, né? Decidir-se por Cristo é algo pessoal, ir até a cruz é algo pessoal. Mas a caminhada cristã é impossível de ser feita sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de mentores, nós precisamos de pais, de mães na fé, nós precisamos de pessoas que orem por nós, nós precisamos de pessoas que se preocupem genuinamente conosco, que nos busquem muitas vezes quando a gente pensa em voltar para trás, ou mesmo quando a gente se desvia do caminho, nos ajudando a voltar para o caminho. Isso acontece com o cristão na segunda etapa da caminhada, ele se perde naquela feira das ilusões, né? E nós muitas vezes nos perdemos nas feiras das ilusões, né? E precisamos de ajuda para voltarmos para o caminho, né? Então, hoje eu queria compartilhar com vocês sobre essa segunda fase da caminhada, porque eu creio que todos de nós já fomos à cruz, já fomos perdoados dos nossos pecados, a mochila ficou lá, graças a Deus, o passado foi perdoado, o nosso presente foi perdoado e o nosso futuro foi perdoado por Jesus
naquela cruz. Nós não precisamos carregar culpa, nem vivermos desse passado, né? Mas andarmos com liberdade, caminho para a cidade celestial. Esse tema é tratado nas Escrituras, mas de outras formas. E é isso que eu quero, tratar um pouquinho de outra forma, para que a gente pense juntos. Se você pensar no que Paulo fala sobre o Velho Testamento, ele diz que o Velho Testamento é uma figura para nós, né? E nos ensina nessa caminhada, né? Serve de modelo. Então, o povo judeu serve para que as histórias, as narrativas do Velho Testamento servem para que a gente se veja, se avalie, né? E permaneça no caminho, né? E uma das coisas interessantes sobre o povo judeu é que eles também se encontravam no Egito, no exílio, eles tinham pesos a carregarem, né? Mas são libertos. Vem um libertador, Moisés, e os liberta. E logo depois eles atravessam o mar, né? Vão até o Monte Sinai, onde recebem os mandamentos, e começam a caminhada para a terra de Canaã. E essa caminhada é feita primariamente no deserto. A gente sabe que, por incredulidade, eles não entram em Canaã. Eles têm 12 espias enviados para lá. Só 2 dizem, Deus está conosco, vamos entrar na terra, que é Josué e Caleb. Mas os outros 10 dizem, não, não dá. Tem gigantes. E os gigantes são enormes. Nós não vamos conseguir vencê-los. É humanamente impossível, né? E com isso, o povo fica no deserto. É interessante, do Sinai até a terra de Canaã são 450 quilômetros. Se eles fizessem essa caminhada em linha reta, andando 25 quilômetros por semana, gente, nada é impossível, né? Eles fariam 100 quilômetros por mês, mais ou menos. Em 4 meses e meio, eles estariam lá, na terra de Canaã. Eles levaram 40 anos, e a gente sabe que só a segunda geração entrou na terra. A primeira não entrou, morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Então, tudo isso é conhecido por nós, todos nós sabemos disso, né? Já lemos, já estudamos, mas eu quero atentar para essa figura. O Egito é o mundo e nós nos encontrávamos lá, fomos libertos por Jesus, fomos até a cruz, nossos pecados foram perdoados e a maioria de nós passou pelas águas depois, que é o batismo, e recebemos depois os mandamentos, os princípios de Cristo para a nossa vida, para nos nortear. Só que, como o povo judeu, eu creio, todos nós entramos no deserto. Rumo a Canaã, rumo à cidade celestial. Mas não há cidade celestial sem deserto. E o deserto é impressionante o que Deus fala acerca dele. Eu quero ler só um versículo ou 2 aqui para vocês, em Deuteronômio, no capítulo 8, o verso 2 diz, e ele está falando para a segunda geração, tá? E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná,
que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram. Te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Esses versos sempre me pegaram, né? Porque mostram que a intenção de Deus em colocar aquele povo no deserto era para que eles se conhecessem, para que eles soubessem o que havia no coração deles. Deus sabia, claro, mas eles mesmos não sabiam o que havia no coração deles. Por isso eu acho que o deserto é extremamente benéfico para nós, né? Porque nos leva a autoconhecimento. É onde eu aprendo acerca da pessoa de Deus, mas é onde eu aprendo acerca de mim mesmo e onde eu aprendo acerca. É interessante porque essa caminhada foi feita pelo povo de Deus, pelo povo judeu. Eles não estavam sozinhos. Eles foram com a família de sangue e foram com toda a comunidade caminhar no deserto. E para mim é isso que o Bunyan está dizendo. Caminhar no deserto é necessário de companhia. Porque a companhia vai ajudar também a nós sabermos quem somos. Os relacionamentos revelam muito de nós mesmos. Então, é muito interessante o que ocorre com esse povo no deserto. Ele é humilhado, ele é provado, ele é tentado. Ele aprende a confiar no Senhor. Até porque não tem saída. Eu vi um filme sobre o deserto que eles atravessaram e, gente, é areia e pedra, não tem mais nada. E nós sabemos que é extremamente quente de dia e muito frio à noite. E nós sabemos também que durante o dia havia uma nuvem sobre eles, os protegendo e ajudando-os a caminharem, dando a direção, Deus os estava guiando. Mas havia à noite fogo, né, ao redor do acampamento para aquecê-los. Então, nós sabemos que eles não tinham alimento. Deserto não tem alimento. Não dá para você sobreviver. Mas eles receberam o maná. Maná que não conheciam. E tiveram que aprender a confiar em Deus, né? Vocês se lembram que eles não podiam colher mais do que o necessário para aquele dia. Se eles colhessem mais que o necessário, o maná estragava, apodrecia. Com exceção da sexta-feira. Eles colhiam o dobro porque colhiam para o sábado. Então, eles precisaram confiar que cada dia viria o maná. Eles precisaram confiar que Deus ia providenciar a água. Vocês se lembram que eles chegaram num lugar onde as águas eram amargas? Mara. O nome das águas era Mara. Eu tinha uma amiga chamada Mara. Amarga. E Deus fala com Moisés para colocar uma madeira dentro d'água, uma madeira específica. Moisés coloca, elas se tornam doces. Lembram disso? E eu falei com essa menina que a madeira na vida dela era Jesus. Ia torná-la doce. Ela gostou disso, né? Gostou de saber que podia se tornar doce, né? E não amarga. Mas é isso, né? Jesus pode tornar todos de nós doces. Então, Moisés até
bateu mais do que Deus pediu na rocha, vocês estão lembrados disso, mas Deus providenciou a água, o alimento e a água. Providenciou carne, codornizes. E uma coisa interessante é que por 40 anos as vestes desse povo não envelheceram. Os sapatos desse povo, as sandálias que eles usavam, não se gastaram. Apesar disso tudo, a gente sabe que eles eram um povo incrédulo, um povo que o tempo todo estava reclamando, um povo que o tempo todo não confiava no Senhor. E muitas vezes eles brigaram com Moisés. Não foi uma nem duas, foram muitas vezes. Mas nessa caminhada, eles aprenderam com Moisés que eles deviam orar. Eles viram Moisés um homem de muita oração, um homem de se perder na presença de Deus. O rosto de Moisés até resplandecia depois de cada tempo com o Senhor. Eles viram Josué ler os livros de dia e de noite, para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda. E só havia 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números e Levítico. E Josué gastava dia e noite nesses livros. 36. Deveríamos gastar mais tempo, né? Do que de dia e de noite. Só que não existe mais tempo. Para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Infelizmente, muitos não chegaram a Canaã, né? E morreram no deserto. E se tudo isso é uma figura para nós, eu creio, baseado em Hebreus agora, que existe um de nós caminhamos no deserto para sabermos quem somos, conhecermos mais a nós mesmos, através das relações com os outros e através da relação pessoal com Deus, com a finalidade de entrarmos no descanso de Deus. Isso está em Hebreus 3. E, para mim, o descanso de Deus é um estado, não é um lugar. Para o povo judeu, Canaã era um lugar. Para nós, o descanso de Deus, do meu modo de ver, é um estado, uma maneira de viver, que Deus gostaria que todos de nós experimentássemos. Mas como muitos não entraram em Canaã, infelizmente, muitos cristãos não vão entrar no descanso de Deus. E para mim não está falando de salvação, está falando de experimentar um estado de plenitude espiritual enquanto aqui. E a razão continua sendo a incredulidade. O ano passado, confesso que não foi um ano muito bom para mim, não. Participei de várias coisas que eu gostei, que foram positivas, mas, de um modo geral, o ano foi ruim. E foi ruim porque é a primeira pandemia que eu passo, né? Eu nunca tinha passado outra. Acho que nenhum de vocês. E eu me perdi, gente. Eu me desestabilizei. Eu não conseguia ler o ano passado por um problema na vista. Então, eu não li praticamente nada durante o ano, o que foi muito ruim, porque eu gosto muito.
E agora estou lendo. Vocês podem ver que estou com um óculos novo. Esse óculos me ajudou, né? Então, é difícil. E eu confesso que algumas vezes eu tive medo. Medo do futuro, medo de como eu ia me sustentar e sustentar a minha família, medo de que algum dos meus filhos, viu, Norma, pegasse a Covid, né? E pior ainda, trouxesse para mim, né? Então eu tive medo e eu parei para avaliar por que eu tinha medo. Por que esses gigantes me metiam medo? Algumas vezes eu fiquei, eu acho que deprimido. E houve dias que eu passei o dia na cama. Me sentindo mal, não sei por quê. Eu parava para pensar, eu não sabia por quê. Mas, no fim, eu constatei que tudo era um problema de confiança no Senhor. Eu não sei você, o que você está pensando, mas eu quero, sem ser pessimista, gente, dizer que eu acho que esse ano vai ser como o ano passado em termos de pandemia. Nós vamos continuar não saindo, nós vamos continuar não podendo, nós vamos ter que usar máscara, nós vamos ter que higienizar muito bem as mãos e, enfim. E eu acredito que isso vai ser o ano todo, né? Por tudo que eu tenho ouvido. De qualquer forma, eu queria dizer que essa pandemia é uma grande oportunidade. É um deserto. No terceiro século do cristianismo, homens foram para o deserto. Os monges do deserto, acho que todos já ouviram falar. E eles foram buscar solidão, solitude, e foram com o desafio de saberem quem eram, o que havia dentro deles. E como eram. E muitas vezes eu lendo esses monges, eles falam dos demônios que eles encontraram e dos demônios com quem eles tiveram que lutar. E é muito interessante, porque você pensa que eles estão falando de algo externo, mas os demônios para esses homens estavam dentro deles e eram os gigantes que eles tinham na própria vida. A indolência, o orgulho e uma série de características que eles chamavam de demônios. E eles travaram uma luta com esses demônios pessoais. Lutaram contra si mesmos para poderem se tornarem as pessoas que Deus queria que eles fossem. A pandemia é amiga e não inimiga. Depende do ângulo. Ela já está isolando você. Já não está permitindo um contato social, solitude, para que você, esse ano, saiba mais sobre você mesmo. Quem é você? Para que você saiba se você é um murmurador, como o povo judeu no deserto, ou alguém que de fato confia, como Josué e Caleb, que todos os gigantes vão ser vencidos, porque Deus é com você. Essa é a caminhada que nós temos pela frente esse ano, gente. E o legal, eles nunca fizeram essa segunda caminhada, nenhum cristão.
sozinho. De caminhar com vocês. E gostaria que esse grupo caminhasse junto durante esse ano. E que nós aprendêssemos um com o outro. Que nós compartilhássemos um com o outro. Que nós desafiássemos um ao outro. Porque todos de nós, o que nós queremos é entrar no repouso de Deus. É ter uma vida que vale a pena. E, sem dúvidas, queremos ir para Canaã, para a cidade de Deus. Em Hebreus está dito, se ouvires a voz do Espírito Santo hoje, obedeça. Obedeça. É no silêncio, na solitude, que Deus quer falar. E que Deus fala. E a pandemia vai te dar muita oportunidade de ficar isolado. Viu, Normi? Um num quarto, outro no outro. E é duro. A solidão é difícil. A solitude é difícil. O silêncio é muito difícil. Por isso nós ligamos televisão, ligamos som, ligamos tudo, ao invés de ouvir a Deus. Então, eu espero que todos de nós estejamos abertos para ouvirmos a voz de Deus esse ano. Abertos para obedecê-lo. E abertos para compartilharmos uns com os outros. E crescermos juntos, andarmos juntos, para que todos de nós possamos entrar no descanso do Senhor. Amém? Muito obrigado pela paciência aí. Guilhermão, a bola é tua.